pessoal, estamos começando mais um podcast do Casal do Têxtil. Eu sou a Julie Harms, host do podcast, juntamente com o meu esposo, Jason Catafesta, também host do podcast. E, amor, o casal que trabalha junto, pode ser feliz? Pode ser feliz? O que tu acha? Será que pode? Ao longo do programa, acho que a gente vai decifrar essa charada. Tomara que sim. Sim. Sou Jason Catafesta, host do programa também, junto com a Juliana. Um programa que idealizamos para inspirar e instruir pessoas do setor têxtil e fora dele também. Esse mundo incrível do têxtil compreende muitas operações, muitas dúvidas, muitas realizações. E hoje eu estou entusiasmado demais com a presença dos nossos colegas do têxtil, Felipe e Valéria, da empresa Felipe Strass. Legal. Nós também estamos bem emocionados pelo convite. Para mim foi uma surpresa até, que ela falou para mim, o Jais convidou você para participar. Imagina, né? Gente, para quem não sabe, eles são também nossos amigos, então é muito especial o primeiro casal recebido no Casal do Têxtil, né? A gente vai falar muito sobre o casal e o trabalho juntos, então muito obrigada, e o Felipe tá, tive gente? a oportunidade de trabalhar por uns 10 anos, talvez, né? Numa empresa do têxtil, uma empresa grande, e a gente sempre trabalhou na área do desenvolvimento, na área da criação, estamparia, bordado, sempre prototipando, sempre fazendo a primeira peça e aprovando com os estilistas. Então a gente sempre teve esse envolvimento com o começo do desenvolvimento, né, de um novo produto. E isso fez com que a gente adquirisse um conhecimento bacana com relação a inovações, com relação àquilo que pode acrescentar e agregar valor à peça têxtil, né, à vestimenta. E hoje eu, depois de ter trabalhado esse tempo todo com o Felipe, hoje eu tenho uma empresa têxtil de desenvolvimento e de sublimação, e o Felipe também tem uma empresa têxtil, né? Então quer dizer que a gente se amarrou na operação, né? Se amarrou na área. Verdade. E não perderam contato, né, Joyce? Não perdemos contato, foi... E os dois casais, né? Os dois casais. São muitos anos de amizade, a gente troca muito, né? Isso. Muito conhecimento. Graças a muitas Deus, dicas. né, Val? Graças a A Deus. gente sempre participa um do projeto do outro, torce pela outra empresa e tá junto nas partes boas e nas dificuldades também, né? Que às vezes... é difícil, né? Às vezes tem amigos que não estão presentes em todos os momentos. É verdade. Mas nós não, a gente tá junto em todos os momentos, sempre torcendo pela outra empresa e sempre se ajudando. Né? Não vai fazer a gente chorar agora, né, Val? Logo no começo. Não Jamais, agora, né? não já no começo. A gente tem tanta coisa pra conversar, tanta coisa gente. emocionante Mas ainda. eu posso preparar o pessoal aí que vai rolar lágrimas ao longo dos episódios, porque eu sou... É muita história, né, amor? Eu sou muito emocionado. Eu sou um homem emocionado. É verdade. Verdade. Então, o que eles precisam contar pra nós? Os segredos? O segredo de trabalhar junto, o casal, os desafios. E fazer dar certo, né? E fazer dar certo. Eis a questão. Sim. Eu acho que com o longo do tempo a gente foi amadurecendo, né? Amadurecendo junto com a empresa e crescendo junto com ela. No começo foi bem difícil, né? Porque são opiniões diferentes, cada um pensa de um jeito. Sim. Mas a gente foi se moldando e juntos eu acho que cada dia a gente vai crescendo. Vai crescendo, vai aprendendo a respeitar a opinião do outro, mesmo que não seja a tua forma de resolver o problema. Às vezes a gente acha que tem que ser igual, mas não é. E aprender a ficar quieto, às vezes, pra mim foi mais difícil, eu acho. Sempre Então, pra um é mais difícil, né? Então, não se meter em tudo e setorizar, né? Os setores da empresa e cada um cuidar de um setor e não se meter no setor do outro. Ajudar, sim. Boa, primeira regra, galera. Não bisbilhotar desnecessariamente, né? Isso. Então, assim, ele tem o jeito dele trabalhar organizado, né?
muito organizada. E eu sou bem diferente, então às vezes eu queria ir lá organizar os documentos dele, né? Mas é nessa organização que eu me acho, sabe? Depois ele não vai se achar, né? Ele não se achava, Aí o serviço dele não vai ficar né? excelente como era. Cada um com seus processos, né? Então, hoje eu aprendi a respeitar. Eu passo lá e dou uma olhadinha e penso, tá bom, ele se acha, tá tudo certo. Não me incomoda mais. Mas eu tive que trabalhar isso em mim. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista e metódica, assim. Tem que estar tudo no lugar, tem que estar tudo organizado, tem que, sabe? Eu bom. sou assim na Que empresa bom. toda. E eu precisei, sabe, me moldar e que ele consegue trabalhar assim e que dá certo. E ele faz muito bem o trabalho dele. Então ele é assim e tá tudo certo. Sabe, Valéria, tu falando dessa situação de que tu é de uma forma e ele é de outra, eu vejo que na minha casa também é assim e parece que que isso levado ao nosso favor é a receita de dar certo, né? Um completa Que o um outro, completa né? o outro, né? Exatamente. Mas tem que saber aprender o convívio, aprender o respeito, né? Respeitar, entender, né? Cada um tem uma forma de trabalhar. E hoje ele gerencia a equipe dele, do jeito dele. Eu gerencio a minha do meu jeito. E tá tudo certo. Tem as decisões que vocês dois precisam tomar juntos, né? É. Sei que... Mas foi uma coisa bem legal que foi acontecendo com o tempo. E antes eu sempre tinha que ir lá me meter, assim, conversar. Ai, vamos fazer uma reunião, vamos organizar, vamos decidir alguma coisa juntos. Eu tinha que tomar a frente. De repente, eu não fiz mais. Falei, não, eu não vou mais. Eu vou cuidar do meu setor, ele cuida do dele. De repente, ele começou a fazer reunião toda segunda. Eu passava lá e... Reunião de novo? Oh, que bonitinho. Reunião de novo? E eu nem tava mais fazendo no meu setor. E ele, regradinho ali, toda segunda-feira fazendo reunião com a equipe dele. Eu falei, poxa vida. Até falei pra mim, né, Mudanças. que a gerente lá, a Joyce, falei, Joyce, olha ali, eles estão fazendo reunião de novo? Eu tô me lembrando de quanto a gente não queria que o filho, né? Porque nós temos um filho de 4 anos, né? Então eu me lembro, ela falando disso, eu lembrei na hora, assim, que às vezes a gente quer ir lá e fazer pro filho. Ai, vai fazer errado. Cara, deixa ele fazer, que tu vai ver que ele vai fazer muito Bem melhor. É, o não se meter, né? É o processo de aprendizagem também dele e do colaborador também. E o nosso, né? Da gente se conter, né? E eu vou dizer que a equipe dele prefere trabalhar com ele do que comigo. Então, assim, eles se entendem super bem. Aham. E deu certo, é só uma questão de ajuste. Mas aí, Felipe, aproveitando esse gancho ali que você começou a fazer mais reuniões, né, do que vinha sendo Certo. feito, colheu resultados? Foi bom? Sim, com certeza. É muito importante, eu acho, a gente ter esse feedback com a tua equipe para tu expor o que tu tá em mente e escutar o que o colaborador tem também, sabe, para te propor. Então eu acho que é uma troca, assim, sabe? Então hoje a gente é bem aberto a isso, a gente sempre tem conversa. Então é uma coisa, acho que flui natural, assim, e é essa troca mesmo, sabe? E falando um pouquinho da empresa, quando a gente começou há 15 anos atrás, né? Como o Jais falou, a gente trabalhava junto, em outra empresa, né? E começou devagar a nossa empresa. O começo dela foi a gente fazendo... Explica pro pessoal o que vocês fazem exatamente. Felipe Straz, faz o quê? Felipe é meu sobrenome. Ah, certo. Então, Straz, o brilho. Certo. Eu e Jais trabalhávamos junto na empresa e surgiu a oportunidade de... Tinha muito serviço na época, né? Então, De acabamento, a colar, oportunidade de Straz. poder, levar para casa a máquina e produzir. Isso no final de legal. semana. Então, a minha empresa começou assim, com a aplicação e começou devagarzinho. Foi na casa do meu pai. Eu brinco que quando a gente começou, a gente precisou crescer para ir para garagem. A gente nem de garagem era. Boa. Quando a gente cresceu, assim, já estamos crescendo. A gente foi para garagem. Isso. Que bonito tudo isso, né? Isso é muito bonito. E foi uma evolução, assim, aos poucos, né? Então, mas desde o começo, nós como casal, começamos junto. Então, eu trabalhava numa empresa e ela também. Mesmo no segmento têxtil. Eu têxtil
E ela vendedora também, mas no ramo têxtil. Então... Já tinham funcionários ou começaram só vocês Não, dois? começou só nós mesmo. E Só aí nós foi crescendo, devagarzinho. Comprou mais uma maquininha, né? Comprou mais comprou Foi uma um trabalho primeiro. bem de formiguinha mesmo. E eu lembro que na época gerava muitas dúvidas, né? O Andro trabalhava fora, eu também. Quando eu Nossa. pedi pra sair, que eu tava trabalhando lá, eu lembro que surgiu uma oportunidade de trabalhar na administração, fazer faculdade na área. Eles me ofereceram, lembra? 3 vezes o valor que eu ganhava pra mim Nossa. ficar. E aí surgiu aquela dúvida, será que vai dar certo, né? Será que a gente abre nossa empresa? Será que vai dar certo trabalhar junto? Falei, não, mas se é o que a gente quer, vai dar certo, sim. E os amigos mais próximos chamavam a gente de loucos. Vocês são loucos. Porque a gente não saía nunca. Vocês lembram dessa época? A gente só trabalhava. Eu lembro que tu contou De bastante domingo isso. a domingo, domingo a domingo, era só trabalhar. Então, aí o pessoal fala, ai, agora deu, né? Vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Eles ligavam, mandavam mensagem. A gente, não dá, tem que entregar pedido. Sim. A gente não podia ter funcionários na época, era só nós dois. Então a gente tinha que trabalhar. A gente não tinha tempo nem de gastar. A gente só trabalhava. Tá vendo? Não tinha como gastar, porque a gente só trabalhava. E aí foi indo, foi aumentando, aí o Andro saiu da empresa, montou a empresa, né, veio comigo, e aí foi aumentando, foram vindo os colaboradores, foram aumentando. Geralmente aumentando. um vai antes, né? É, Depois mas vem o depois- outro, né? depois Nesse caso, ela saiu primeiro, né? Aham. Porque, tipo... Eu também sei primeiro, né? É verdade. Verdade. Que louco. Surge aquela dúvida, né? Mas assim, Nossa, muito. Foi crescendo, porque desde o começo sempre optaram por fazer o certo, fazer o durável. Sempre com né? muita honestidade, trabalhando sempre com muita honestidade, se importando, tendo um propósito de entrega para o cliente. Sempre foi o mesmo. E a empresa foi crescendo e a gente foi se moldando. Precisamos se especializar, né? Cada um na sua área. Eu me lembro que o outro, no começo foi, né, bem... Se a gente lembrar... Os perrengues. Os perrengues, né? Mas eu acho que para todo mundo, né? O começo sempre cada um acho que tem sua melhorando, história, né? né? Começar redondinho, com dinheiro, trabalhando pouco, isso não existe, né? Não. Isso não existe. Com aquele caixa para ficar 2 anos sem precisar usar o dinheiro da empresa, aquela coisa, acho aquele muito desenho lindo de difícil. Não misturar as Não, contas as contas. pessoais. Com as da empresa. No meu caso, a empresa aconteceu da mesma forma como vocês. Primeiro surgiu a demanda e depois eu fui atrás de como fazer para entregar, né? Mas a venda já estava feita, no caso. Eu nem tinha a empresa, eu já tinha a venda. É, quando a gente começou, a gente sabia... Eu, pelo menos, sabia fazer, produzir, mas nem... Por trás disso, tanta coisa que tinha mais, né? Sim. Claro que com a soma de nós dois, cada um fazia uma parte. Cada um se especializou numa parte, né? Então, e aí a coisa foi Importante. acontecendo, né? Isso é legal comentar, né? Porque às vezes os dois ficam rodando no mesmo e não adianta, né? Não adianta, tem Cada que um realmente tem que focar cada um. numa área e se especializar naquilo. Porque são tantas, né? Eu sei que São quando a gente muitas começa sozinhos, tá, mas enfim, tem gestão do quê? RH, comercial, a própria produção, nossa, vendas. Tu faz tudo. Faz tudo. Então, se vocês não Mas depois unirem a demanda forças aqui, vai né? aumentando, né? E você começa a ver que sozinho você não dá conta. Aí começa a vir mais pessoas. Aí você tem que gerenciar essas pessoas. Que Sim. não é fácil. Eu acho que dentro de uma empresa é a parte mais difícil. Mais pessoas, trabalhosa, né? A equipe, né? A equipe, você conseguir fidelizar eles. Conseguir passar para eles o teu propósito. Fazer eles levantarem a tua bandeira, né? Isso é a parte que eu acho mais desafiadora do negócio. E claro que tem dias que dá vontade de, tipo assim, eu vou te matar. Isso até. Eu até anotei aqui. Que no têxtil, assim, de repente, como em outras áreas, existem muitos casais trabalhando juntos. Nossa, E uma verdade. grande maioria deve estar à beira do ataque de nervo. Mas tem também uma multidão que está edificando, que está crescendo, que o lar está maravilhoso. E eu acho que a gente tem que se espelhar em pessoas que têm esse lado bem resolvido e também contribuir com aquilo que a gente também já apanhou e resolveu, né? Que superamos já muitas dessas historinhas aí. Desde coisas simples como ciúmes, né? E outras coisas que podem Acho ter que até... tudo é fase, né? Tudo A gente é vai fase. se amadurecendo, né? E vai evoluindo, né?
Acho que E vocês levavam muito... Não é trabalho, é discussão para casa? Levavam, ainda Tipo, levam? desligava, né? Tipo assim, acontecia uma coisa na empresa, e aí continuava a conversa até chegar em casa. Às vezes os filhos queriam conversar e você estava falando da empresa. Às vezes isso ainda acontece, a gente precisa se policiar. Não, agora é o momento deles, de família. Então, né, vamos esquecer um pouquinho os problemas da empresa e vamos focar agora em casa, neles, em conversar com eles. Quando tem uma das coisas que ele precisa, vamos falar aqui para ficar registrado. Que eu acho que Não esconda nada, Valéria. Não esconda nada. Vamos suja agora, vamos lavar roupa suja gravado, agora né? no programa. Quando ele vai almoçar, ele leva o celular e ele fica respondendo coisa para as meninas, desenvolvimento, para os clientes. Eu falo, cara, agora é o horário do almoço. Isso. Vamos desligar. Depois Até a para gente domesticar volta. os clientes, né? É verdade. Mas eu só vou resolver um negocinho aqui, depois eu já paro. E daqui a pouco é que é no mata ele, automático, sabe? né? Mata Tu ele. acaba vendo e não tem como não Parece que responder, sabe? fica agoniado pra agoniado, né, pra responder. responder. Tipo assim, o cliente vai achar que eu não tô nem aí, que eu não quero responder, mas não é isso. Eu acho que aquele momento ali é o teu momento de descanso, é a tua pausa. Repor as energias. Para, almoça, depois volta de novo e resolve o que tem que resolver. Nesse ponto eu sou bem... Não, meu horário de almoço é meu horário de almoço. Mais Pode uma o dica, Papa mais ligar uma pra mim dica, que eu não separar os horários, dar uma pelo menos controlada no que leva para casa. O lado de cada mesa sofre do mesmo Do problema. Exatamente. Mas a gente vai aprendendo, vai melhorando. Eu acho que é muito parecido, né? Ah, Até acho que sim. os outros ramos também, não só o têxtil. Aham. Mas eu acho que esse convívio diário, para mim, eu vejo muito positivo isso, sabe? Hoje. A proximidade do cliente, a possibilidade de conversar com ele em qualquer hora. E até, como eu falei, no começo da empresa, a gente começou pequeno, mas unido, né? Então, eu acho que é mais fácil a presença dos dois para, tipo, até resolver um problema. Tipo, não é questão de insegurança, assim, mas é... Trocando ideias. trocando mesmo, ideias, Um dúvidas ajuda que o outro. Duas Parece cabeças que é melhor que uma, né? E ainda Isso. mais duas que já estão na mesma área, já sofreram das mesmas coisas, já sabem do histórico inteiro da empresa. Sim. É muito... Com certeza, eu concordo. Isso daí eu concordo. Isso já estão Muito. 15 anos, né? 15 anos. 15 já. anos. Tem 15 anos. Tem a 15 Felipe anos. Strass, 15 Tem anos. noção, cara? 15 anos. Nossa. 15 anos. Parece que foi ontem, assim, Isso. que começou, né? E aí a gente foi. Pois é, Já tem uma tem 15 anos. estatística, eu nem sei direito, mas tem uma estatística que as empresas não duram 2 anos, a maioria Sim. delas, sei lá, 60%, 70% delas. Meu Deus, Vou pensa chutar tudo que a aqui. gente passou nos 2 anos, se tivesse Isso. E desistido. eu vou dizer assim, ó, que Tinha até raiva. eu continuo apaixonada pela minha empresa. Aí eu também. Aham. E aconteça o que acontecer, eu não desisto dela. Eu sei que, né, às vezes tem anos aí que a gente sofre, né? O nosso ramo é Mas muito Sensacional, ocioso, assim, né? Lá em cima, Sazonal. lá embaixo, Isso, Tipo, né? hora tem muito, hora tem tão Isso. pouco, né? Isso, mas, cara, a gente ama o que a gente Ai. faz. E a gente tem muito para entregar, né? A gente viu muitas empresas começarem com a gente e desistirem, e fecharem, e abandonarem o barco. E a gente tá ali. Tem cliente que a gente começou atendendo há 15 anos atrás e atende ainda, Que legal, né? né? Que fidelidade, né? Que... Isso é muito legal. Eu acho que eles também colheram esses frutos, igual a gente colhe até hoje, de nem precisar, de repente, se vender tanto, e sim, eles são mais comprados do que, né? Vocês sempre foram comprados e não precisaram se vender, né? Eu na minha pegada também consegui fazer assim, apesar de que tem que trabalhar, tem que ser visto, tem que estar aí. Sim. Mas aquele know-how, aquela situação de que as pessoas do têxtil têm uma dificuldade, têm um probleminha para resolver, eles sabem para quem ligar, né? Sabem para, né? Então, Sei para quem eu vou perguntar. Isso. O cara lá vai me ajudar, né? isso. E o Eu digo Felipe que se tornou uma Jason é referência na parte. enciclopédia, né? A Val sempre fala isso. Enciclopédia têxtil. Ó, Quer mas- saber do negócio que deu errado? O que vai fazer? Liga pro Jason. Chama para nós ver. Tem que pegar na mão para ver. Né? Ó, com relação a isso que tu comentou já, isso assim, ó, sobre ser comprado, né? Então, tem um lance muito, muito legal e muito especial também da empresa de vocês, que hoje tem empresas têxteis que, não só têxteis, outros também, que tem
necessitam ou então optam por certas certificações, né? Quais as que a gente pesquisou deles, amor? Eu acho que fala a BVTEX, né? E E Fama, Fama. né? Isso. E eu acho que, né, eu vejo, né, uma importância muito grande e vejo que assim é mais fácil ser comprado, né? Sim. E eu sei que isso aí é extenso demais e eu sei tudo, assim, a gente como amigo viu tudo se transformando e eu queria que tu contasse isso pra nós, porque isso é incrível. O quanto isso impactou na empresa, ou como que começou divisor de águas, Como assim. que começou essa necessidade que lá, tipo assim, saca? De No fazer. início foi um pouco assustador, né? Tipo, quando se falava, tem que fazer a BVTEX. Meu Deus, né? Fazer a BVTEX é um selo muito difícil, a gente não vai conseguir, uma empresa pequena. É um e selo tal. de qualidade, É um né? selo de qualidade, uma certificação. Então, isso foi fundado lá em 2010, né? A primeira empresa certificada foi em 2010. Nós aderimos ao selo em 2013. E desde que a gente fez a primeira certificação, a gente sempre atingiu nota máxima. Que show. E a gente é ouro, né? Depois até trouxe uma colinha, porque eu não ia me lembrar assim, né? Mas, são muitas... muitas mudanças, mas lá em 2019... Como é essa história de ouro? Como ouro? Por que ouro? Ouro Existem porque outras classificações? porque então nem quanto foi mais tão a tua difícil assim. pontuação... Tua empresa tava Tu toda ganha uma linda. nota, então. tem uma Nossa. pontuação, né? Então, existe um checklist. Então, eles eles primeiro vão fazer, vem um auditor, a tua empresa, daí vai conversar. Primeiro eles te auxiliam, né? A você conhecer a sua empresa. Porque antes, quem não tem certificação, tem muitos documentos que nem conhece, que fica na contabilidade. Então, você não conhece 100% da sua empresa. E tal documento, o auditor pede, o que é isso? Né? Sim. Então, você nem sabe o que é. Sim. Depois você vai conhecendo a tua empresa. E o que eles pedem não é nada fora do comum. É o que todas as empresas têm que ter. Só que no Brasil, né? Tá um pouco bagunçado. Um pouco pouquinho bagunçado. Certo. Mas não é nada demais. E aí a gente vai implantando o que eles pedem. E todo ano vai mudando esse checklist, vai ficando um pouquinho mais elaborado. Mas isso traz um benefício gigante para a empresa. Para a empresa, para os colaboradores. Ela fica muito organizada. Em todos os setores. E o da Disney é para você poder produzir os licenciados. É a Fama. O Fama. O Fama, para poder produzir os produtos licenciados. E acontece da mesma forma também. Da mesma forma. É feito anual, né? A recertificação. Mas uma vez que você já tem o BVTEX tudo resolvido, facilita a Fama aprovar também? Ou é todo um processo? É outra auditoria. Mas os checklists são semelhantes? Parecidos, são parecidos. E com relação à estrutura, foi muito difícil? Já estavam Muito adequados? investimento? Tiveram que Assim? botar muito dinheiro para algumas organizar? trocas, sim. Mas aí você vai fazendo aos poucos. Tá. Vai mudando, você vai implantando. Tudo que O auditor monta um aponta, planejamento para que aí aconteça. você vai fazendo. Você não vai deixar tudo acumular para ficar um valor. Tipo, Certo. foi lá, achou uma coisinha. Vai nas lá e prioridades. já faz. Tem que ter um laudo ergonômico. Vai lá e faz. Tem que ter um laudo elétrico. Faz. Então, Certo. assim, você vai colocando a casa em ordem, sabe? Então, vai acontecendo as coisas. Não é nada absurdo que a empresa não vai conseguir. Tu tem que ter a documentação dos colaboradores, tem que ter tudo certinho, já separado, em pastas, separado por datas. Impostos também, né? Tudo Todos separadinho. certinhos. Mas nada que não dê pra fazer, gente. Sim. Bem tranquilo, assim. Legal. Bem tranquilo. E isso traz um benefício gigante para a empresa. Tem um custo muito grande manter essa... Tem que pagar uma anualidade? Isso varia, eu acho, Tem por que quantidade pagar. de funcionários, né? Mas nada que tu não consiga colocar no Dá valor do pra teu colocar trabalho anual. E ali. compensa. Compensa. Vamos fazer uma propaganda pro pessoal aí, Compensa, certifique-se, então. compensa. pessoal do Porque texto assim, certifique-se. no nosso caso, né, hoje a gente tem 13 empresas cadastradas que a gente atende com o BVTEX. Temos outras empresas que a gente não precisa ter BVTEX. Certo. Mas 13 clientes fixos que nos mandam serviço que tem que ter certificação da BVTEX. Então, é 13 clientes que tá ali te mantendo. Muito bem. Né? Certo. E que só manda se você tiver BVTEX. Se você não tiver, você não vai atender eles. Então, para a empresa que te contrata, é meio que uma segurança de que eu estou trabalhando com uma indústria, uma empresa que está ok, está toda correta, certinha, dentro dos padrões, Quem trabalha né? com Magazine é o mínimo, é o requisito mínimo para trabalhar com Magazine. Né? Certo. Na parte de aplicação. Tem que ter.
senão eles não rola, né? Aham. Então, Nossa, que legal. Então é mais Mas vale a pena, uma tá? adaptação inicial e mas vale a depois tá tudo pena. redondinho. Eu acho que todas as empresas, não só o têxtil, deveriam ter. Mas isso... Todas as empresas deveriam ter. Vamos lá. Verdade, verdade. Na minha cabeça eu tenho claro de que uma situação negativa do têxtil levou que isso aí acontecesse, né? Na Por verdade, conta de muitas empresas quebrarem e acontecerem aquela relação de vínculo trabalhista com as empresas maiores, foi que o pessoal criou esse negócio para não comprar de empresas não idôneas, né? Isso, trabalho escravo. Trabalho né? escravo. Na verdade, a BVTEC surgiu por causa de trabalho escravo, para Nossa, combater o trabalho olha aí. escravo, trabalho infantil e o trabalho estrangeiro irregular. Que na nossa região não é comum. Na nossa, aqui de Santa Catarina. Olha. Mas lá em São Paulo, em outras regiões, isso Já é comum. aconteceu, aham. Então, o que aconteceu? Quando os primeiros auditores começaram a vir das empresas aqui, eles tratavam a gente como as empresas lá, e a gente meio que se assustava. Mas eu tenho certeza que não tem um estrangeiro aqui dentro da empresa. Eu quero ver lá atrás. eu quero ver lá atrás. Abre essa porta. né? Como se a gente estivesse se escondendo, mas não, né? Tivesse não alguém tinha. em cárcere ali trabalhando. Mas por quê? Porque eles vivem Claro. isso, né? Em outros estados. Para eles é comum eles encontrarem Nossa, que lá um triste. porão escondido embaixo de uma empresa onde pessoas trabalhando. Então, para eles é comum isso. Nossa. Então, Que chato, né? É. Mas de toda forma, esse propósito ele se expandiu. Além de ele conseguir controlar ou diminuir esse tipo de crimes que aconteciam, ou esse tipo de falta de organização fiscal também, né? Acontece uma intenção de uma melhoria constante na tua produtividade, no teu ambiente. Responsabilidade social, na verdade, né? Responsabilidade social, a qualidade no ambiente de trabalho Isso. e todas essas coisas também são levadas em consideração na própria certificação, né? Claro, eles fazem entrevista Olha. com os colaboradores para Olha. entender como que tá o clima da empresa. Hoje, por exemplo, eu fiz hoje na empresa de manhã, eu fiz pesquisa de clima. Que Vocês já legal. fizeram na empresa Não de vocês? fiz. Não. É muito legal. Então, eu identifiquei que a gente está com um setor um pouquinho falho, né? Precisando de melhorias. Uhum. Aí eu pensei, qual é a visão deles? A minha visão está sendo essa. E qual é a deles? Eu posso me surpreender. Top. Então, eu separei a empresa em duas equipes. Uma que já trabalha mais tempo, anos, e que a cada um ano e meio eu faço essa pesquisa. E outros que entraram depois disso e que nunca responderam a pesquisa e que estão jovens na empresa. Então, entraram com gás e com uma mentalidade diferente. Sim. Então, separei em duas equipes e apliquei a pesquisa. E aí, não me interessa quem escreveu, só o que escreveu. Sim. Né? Boa, Então, boa. Claro, né? Senão Sim. não deixa de ser o... E depois O a gente propósito. faz um levantamento, né? E isso vai nos dar um norte de como está o clima dentro da empresa. E aí a gente vai tomar ações para E melhorias. essa dinâmica aí é assertiva? Tem feito Muito bastante? assertiva. Funciona? Ó. Não dá para fazer sempre, né? Acho que é Porque mais senão uma dica, perde jovens. O é. pessoal do têxtil aí monta umas enquetes e pede para os colaboradores. Tem muitas ferramentas. Chama. Eu tenho pronto isso, né? São ferramentas que você usa para medir como é que tá a tua equipe, como é que tá a sua empresa. Né? E ali você se surpreende, porque às vezes aqueles que você acha que tá tudo certo, às vezes não tá Não nada tá. certo. Não tá certo. É. E algumas novas ideias, sugestões, Surgem né? ideias, sugestões. Que a gente tá muito, como diz, no olho do furacão, pensando em várias coisas e não consegue Isso. pensar Olhando. naquilo, né? O Olhando e não óbvio vendo. precisa ser Óbvio. dito. aham. Olhando e não vendo. Às vezes tu né? tá muito focado no teu Sim. e esquecendo de olhar um todo, né? Então é bom, é importante isso para tu ter até um parâmetro para tu abrir ali o leque para ver, escutar o que eles têm para informar também, sabe? Então é uma troca, né? E daí é analisado, né? Tudo com análise, né? Sim, tudo dentro Porque de uma a equipe tem que realidade estar também, unida, né? Como tu mesmo comentou, né, Valéria? No mesmo propósito, né? Sim. Senão acontece um dia, no outro dia não acontece, assim vai, né? Tem que estar todo mundo engajado. porque E, senão- casal, assim, nos últimos meses, até ano passado, a gente tá vendo aí uma movimentação legal num programa que vocês participaram de um magazine grande, né? E Foi muito legal. muito Chique. orgulho, eu até engasguei agora. Eu vi o vídeo que a Val Vendo me mandou, a eu me Val emocionei. dando palestra e contando a Nossa, história. foi E que muito lindo, legal. né? Foi muito E legal. conta o que é
isso que eu tô contando aqui agora e como chegaram lá, o que aconteceu? Foi um projeto da Renner e do Sebrae. Então, a Renner e o Sebrae montaram esse projeto, na verdade, o encadeamento, ele já existe em outros setores O também. nome é encadeamento. É, encadeamento. Então, a Renner entrou com esse projeto com o Sebrae. Para quê? Para estimular as pequenas empresas a crescerem, a se conhecerem, a se aperfeiçoarem e a entregarem um trabalho melhor. Legal. Então, o que eles faziam? Nós éramos subcontratados das âncoras. A âncora que vende para o Magazine. Sim. Então, eles nos convidaram para participar. E aí, era o que? Era 2 anos de projeto. Começou com 2 anos. E aí, cada setor da empresa recebia um consultor. E esse consultor fazia muitas mudanças. E vinha com ideias novas, com ferramentas. E a gente foi vestindo a camisa, fazendo. Tipo, tinha na minha parte, né, que é a parte de gestão, e eles tinham muitas planilhas, muita ferramenta. E a gente vestiu a camisa mesmo. Não, vamos fazer acontecer. E deu certo. Implantamos tudo que a gente podia implantar. Sim, na minha parte também, que é financeiro, né? As planilhas, ajudou muito, assim, sabe? Muitas ferramentas. Cada auditor que vinha com uma bagagem enorme. Que assim. legal, né? Dá vontade de segurar eles lá, sabe? Não deixar mais eles embora. E o que aconteceu? A gente aproveitou cada momento, cada consultor, a gente sugava deles tudo que eles podiam entregar pra gente ali. E o que aconteceu? Tinha empresas que quando consultoria não atendia, remarcava, não levava a sério, não fazia os levantamentos. Eu puxei 4 anos atrás de faturamento e refiz famílias. Então, a gente teve uma visão clara do que dava para melhorar. E aí, o que aconteceu? A gente foi destaque do projeto. Daí que o negócio começou a ficar bom, sabe? Que daí a gente começou a ser visto. Opa! E a gente começou a ficar conhecido. Aí a Renner conheceu o Felipe Strass. Até então, a gente era só o subcontratado. Ninguém sabia quem era Felipe Strass. Sim. Hoje a gente vai nos eventos. Eu volto Felipe Strass, minha amiga da Renner. Caramba, ela me conhece, ela sabe meu nome. Só para o público entender, quem tá nos ouvindo, assim, ó, aqui a região de Santa Catarina é um polo têxtil, né? O que acontece? Muitas indústrias produzem para esses grandes magazines. Então, por exemplo, estamos falando de um programa da Renner. Então, a Renner, ela vem para cá e constrói uma compra de um fornecedor, de uma indústria têxtil. Essa indústria têxtil é que contrata o trabalho da Felipe Strass, por exemplo, que é um acabamento de uma peça. Isso. Então, desse jeito, dessa forma, vocês acabaram sendo conhecidos diretamente pela Renner. Pelo bom trabalho que vocês fizeram nesse programa projeto. E nesse projeto. Aí a gente ficou como destaque no projeto, né? Nós fomos visitar a Renner lá em Porto Alegre, a sede. Foi bem legal também conhecer desde tudo, assim, né? Então, onde começa tudo lá. E aí teve vários eventos que foram acontecendo. Aí teve um evento, o nome é Encadear, que foi em São Paulo, que reuniu todos os encadeamentos de todas as áreas. Todas as áreas, não só do mais têxtil. Segmentos daí, né? Que tem mais segmentos. Né? Tem do ramo alimentício. Aquele que tinha aquela empresa de energia. Isso, esse evento aí. Nesse evento aí, você teve uma tacada de mestre. Claro. Mais uma? Claro, né? Mais uma Acho que eu ia tacada. perder, né? Essa jogada aí. O que ela você fez? me O que contou. ela fez? Ela fez um broche. Um broche com o material dela. Sim! E entregou a todos os convidados. Todo mundo saiu com... Aquele dia que a gente ficou assistindo... Toma aqui o meu cartão. Não tem esse negócio de toma aqui o meu cartão, né? Pega aqui, botão A gente colocou lindo. o celular na cozinha, fazendo as coisas, no corre e tal, e a Val lá falando, assim, meu Deus, e daí de repente a gente parava online, e né? chorava, e daí de repente rolou o negócio do broche, né? Eu disse, cara, claro, né? Claro que eles iam fazer uma coisa dessa. Sim, Foi a gente realmente montou legal. Na semana do evento, Muito lindo, né? Tipo foram 600 broches. Uma joia. Tipo E uma a gente joia. fez lá, parou a empresa pra fazer esses broches. Todo mundo participou.
E aí lá, durante lá, a conversa que teve, era uma roda de conversa, eu estava simplesmente do lado do menino da Petrobras. Meu Deus, quanta coisa a gente aprende, né? O Nesse gerente mundo da aí. Aurora era, né? Da Aurora? Neivor Canton é o nome dele, tava do meu lado. Imagina, nunca nem imaginei, né? Tá ali falando. E a gente tava lá apresentando a nossa empresa. E aí, no final, foi feita a entrega dos bottoms, e aí eu vi as mulheres lá usando. Nossa, que orgulho! O podcast pode ser assistido também. Gente, dê uma olhadinha aqui nessa peça. Isso aqui é o tipo de trabalho que eles fazem. Olha que maravilhoso isso aqui. São acabamentos na peça, né? Então, nesse evento aí, a Val teve a ideia, a Val e o Felipe, de fazer um broche, gente. De fazer um broche. Uma coisa linda, assim como essa aqui. E deixar na cadeira. Foi na cadeira, né? Eles entregaram com uma bandeja. Entregaram com uma bandeja pra cada um. Sim. Que tava participando Os lá. homens e as mulheres, porque daí os homens puderam presentear, né? Levar pra casa. Imagina, então olha Demais, a lembrança demais. da Felipe Strass que eles têm agora. O que eles fazem? Já tá na mão o que eles fazem. Não tem nem como esquecer nunca mais. Gente. Agora vamos falar como casal. Quando eu tive essa ideia, vocês acham que o Felipe topou de cara? Não. Bate aqui, Júlia. Quanto vai custar? Primeira pergunta. Quanto tempo eu vou parar minha produção? Vai parar minha produção Sempre 2 assim, dias. né, cara? E aí, a gente com aquele jeitinho, mas isso vai ser um diferencial, né? Do nosso... E aí a cereja de bolo, né? Certeza. foi Ai, muito meu legal. Deus. Foi Certo. muito legal. Perfeito. E daí o casal, né? Um sede, né, Felipe? E daí, deixa aqui que eu vou fazer esse negócio aqui, né? Já que tu quer e agora não tem mais como dizer não, dá aqui que eu vou fazer decente esse negócio. É, sabe o que eu vou fazer? Você vai fazer, vamos fazer bonito e Daí vai e faz. tal. Se uma coisa merece ser feita, ela merece ser bem feita, né? Foi bem assim que Isso aconteceu. Exatamente. Mesmo. E eu lá na salinha, Legal. gente, a gente entrava numa salinha antes de entrar lá no palco, né? E nessa salinha tava o pai da sustentabilidade, John, agora eu não vou lembrar o sobrenome dele. E ele fala só inglês, né? Então a palestra dele teve o fone pra escutar. Aham. E aí a gente entrou na salinha e eles todos falando inglês. E eu com um caderninho, peguei minha caneta e comecei, meu Deus do céu, me ajuda. O que eu tô fazendo aqui? Naquela aula de inglês da escola, por que eu não prestei atenção, né? O inglês é universal, deveria saber, e eu Sim. lá, né? Mas enfim. É coisas que a gente passa e que a gente nem imagina. Então, quando a gente fala pros filhos, né? Vamos Aham. estudar, o inglês é né? importante. Ai, ai, ai. Mas é sempre com muita luta, muita dedicação, a gente chega lá, assim, dá pra acontecer. Mas sim, passa um filme na tua cabeça, sabe? É. Tu lembra lá quando tu abriu a tua empresa, tão pequenininha, e de repente tu lá Tá no lá meio mostrando. de tanta gente importante e... Tinha deputados, senadores. Se tivesse escolhido ficar na empresa de funcionária, de vendedora lá, Nem teria mais. nem teria mais. A empresa nem existe mais. Não, E a sua existe. a minha E existe. firme É que e forte, tu tinha lindona. no coração que tu tinha que. Tu Quando a tinhas um gente pouco mais põe o pra coração, dar, né? não tem erro. Pro texto. Sim. Isso é verdade. Ai, que lindo! Faz coração assim. Casal do texto. No casal do texto. Ai, gente, que alegria ter vocês aqui contando essas coisas, né? A gente conhece, mas A gente se identifica eu muito, acho né? que eu acho que eles contando assim, eles podem contar mais umas 20 vezes pra nós que a gente se emociona, chora e tal, porque é muito lindo. A gente é original. muito fã de Eu acho vocês que, né, mesmo, cada um assim. tem a sua história Tem. Suas É, lutas, muito- né? particular de cada um, né? Mas o importante é essa troca que tem a amizade, isso acho que é muito importante, né? Até, já que a gente tá aqui, vamos comentar. Há um tempo atrás, a gente fez um outdoor juntos, né? As duas Ah, empresas. sim. E aí perguntavam, ai, por que vocês fizeram junto? Cara, porque as duas empresas se ajudam, né? A gente se indica. Isso. A gente tá ali unidos para mostrar que o têxtil também se ajuda, porque existe É. muito uma cultura de um querer ser mais que o outro, de um, Isso. né? Não E é o contrário, né? E é o Quando um tá contrário. bem, o outro tá bem tá também, né? feliz É. porque Isso. o outro tá bem. Isso. Meu, que legal, que bom. Né? Quando vocês foram para casa nova, a gente foi lá visitar, foi tão feliz, emocionado porque vocês estavam bem, que era um sonho Cada de vocês. conquista, né? E é isso, é cada conquista, é se ajudar mesmo. A gente sabe que não acontece assim
amanhã, né? Não Sempre, dorme né? e aconteceu, né? É muita luta para que aconteça. Então, a gente tá ali torcendo e se ajudando, né? E sempre nos perrengues a gente lembra, né? Liga pro Jais, liga pra Júlia. Como é que faz aqui? Deus. O né? contrário Porque, também. assim, O Felipe não faz isso aqui? Eu acho que o Felipe faz tudo. Na minha cabeça, eles fazem tudo. Daí Aí é eu assim, pergunto daí é assim, o Felipe faz sim, só que o problema é que pra ele atender a gente agora só daqui 2 meses, daqui 3 meses. É. Não, isso é verdade. Tudo que me falam, me mostram, eu olho pra enciclopédia, né? a enciclopédia. Pro Jais e pergunto, tá, o Felipe não faz isso? Porque eu acho que tudo o Felipe faz. Quem faz então, se o Felipe não faz? Mas por que que a gente, por que que a gente fala assim, Jais? Assim, por que que o Felipe não faz? Eles inovam bastante, né? Eles sempre estão com máquinas de Eles estão ponta, sempre se inovando. diferenciando no mercado. Isso é Gente, importante. De acordo com a demanda. O têxtil, ele é muito vivo, né? E Muda quem o dorme... tempo todo. Isso, e quem dorme no ponto, dorme mesmo e... Como é que é? Camarão que dorme, a onda leva. E vai levar mesmo. Porque o têxtil é assim, ora é brilho, ora é taxinha sem brilho, ora é... Máquina de rebite, então- mídia digital. pois é, mídia conta de aí pra recorte. nós aí. Muda assim, muito. As coisas que mais, produtos que E as mais máquinas, diferenciados né? ou que inovaram mais, assim, que deu Não, esse boom. do silicone ali com as pedrarias pra nós foi o nosso carro-chefe, assim. Por quê? Porque não tem outras empresas que oferecem esse material. E aí o desenvolvimento fica lindo, né? Dá pra viajar, assim, nas Tem muitas coisas. cores, muitos formatos. Então, É uma joia, né? Conseguiram achar a receita da resistência, de colocar o material e ficar na peça, mesmo que ela lavada, Sim, com todo não cuidado, de toda cai. forma, não cai. Não. Isso aí. Essa é a sacada. E aí, falando de tecnologia, eles sempre... precisa comprar uma impressora agora porque os layouts são impressos. Vamos comprar. Vamos comprar a impressora. Precisa mais uma impressora, uma máquina de recorte. rebite. A gente acabou de importar uma máquina de rebite que faz esse rebite aqui, ó. Que faz Importar. isso. Acabaram de E a importar. gente Acabaram teve de importar. e a gente teve que pedir frete aéreo, detalhe. Porque a gente custou tem barato. 5 máquinas dessa, né? Entre pérola e rebite, mas a gente precisava entregar um pedido que já estava com a data quase estourada e precisava. A gente trouxe frete aéreo, a gente pagou R$10.000 a mais na máquina. Mas por quê? Para fidelizar o nosso cliente, para a Isso. gente entregar no prazo que o cliente precisava. Entregou? Claro, Muito bem. questão de honra, né? Então... Nem que tivesse que pregar com o martelinho 1 a 1, né? Então, esse é o grande diferencial. Talvez outra empresa não faria. Ia Sim. dizer, não dá, simplesmente não dá. Não tem máquina para comprar no Brasil, não desse material. O que a gente fez? A gente foi lá, pediu um frete aéreo e comprou. Então, e a gente sempre fez isso, né? O cliente tem que entregar, tem muita coisa, precisa de mais máquina. Se a gente for ver, meio que o pedido não se paga, porque você vai comprar a máquina e tal. Sim. Mas e o cliente? E ao Ele não tem longo, só né? aquele Os pedido. próximos E os pedidos, próximos daí pedidos. funciona, só né? que isso Né? é bem alto, assim, e a gente vê a longo prazo também a importância da máquina de ter adquirido mais um equipamento, porque o futuro... Tem demanda, né? Tem Tem a demanda. demanda O próximo boa. pedido Tem vai ficar mais demanda. fácil, o próximo também, né? Isso. Então, não Se dá dá pra um marcar boom touca, disso né? daí, Tipo, vou né? deixar meu cliente não. Aí faz como? Não dá pra fazer? Não tem como. Pelo que eu estou participando, né, que eu fico no desenvolvimento, vai ser muito forte essa tendência. No jeans, Caixa né? e pérola também vai voltar, pelo que eu fiz alguns desenvolvimentos assim. Então acredito que vai estar ainda bem Muitas forte. amostras, muitas coisas novas. Bastante coisa nova. Hoje tá vindo, tem clientes ligando e a gente não tá conseguindo atender. Porque eu tenho que atender meu cliente bem, né? Eu tenho que entregar no prazo, tenho que entregar com qualidade. Então não dá para abrir muito cliente novo e não conseguir atender. Sim. Então hoje, infelizmente, a gente está recusando Na cliente, capacidade máxima. porque a nossa capacidade está estourada já. Que lindo. Teria que estar maior, muito Esses são maior. os problemas bons de resolver, né? exatamente. E aí vai a pergunta, né? Até onde a Felipe Strazzo quer ir? Qual que é o próximo grande passo da Felipe Strazzo? O que vocês almejam para essa Eu empresa? acho que Uma agora, no ampliação, momento, a gente está precisando ampliar. A gente já tem projeto, já foi feito projeto. Estrutura, um galpão maior. Tem que ter um galpão maior. Esse é o nosso sonho, né? De poder aumentar agora. Que a estrutura realmente está pequena. Tá, deixa... Vai, isso é engraçado. Isso é engraçado demais. O Felipe começou na área de festas da casa do pai dele.
E quando eu fui visitar ele, ele já tinha pego a sala de jantar. E aí no outro mês já tava um pedaço do quartinho da bagunça também misturado. No outro dia quebraram as paredes. E aí, assim, quando eu fui lá... E o pai e a mãe? Quando eu fui lá ver outro dia, os coroa tinham sido colocados para fora de casa. Compraram Relocados para outro habitat. Ficou pequeno de um novo. lugar bonito, um lugar legal. E agora eles ocuparam a casa inteira, reformularam ela toda, né? Aumentou tudo. Rolou uma reforma Uma bonita, reforma. uma repaginação, Sim. ficou bem lindo. E agora, de novo, pequeno, né? de Coisa novo. linda, né, gente? E aí a gente fez um projeto, Que seja pagamos assim a sempre. viabilidade do Amém. projeto, pagamos pro Bel fazer, né? O projeto para nós, para ampliação. Só que aí, quando a gente foi colocar em prática, a gente viu que ia ficar pequeno de novo. Ah, sim. Não ia resolver o nosso problema. né? Isso. Aí agora é mudança mesmo. Tem que ter Vamos um para outro maior. lugar. Tem que ter um lugar maior. Até hoje, na minha pesquisa de clima, eu dei antes de vir para cá, eu tava olhando, vou analisar ela, e eu vi que todos os colaboradores colocaram Tá que a apertado. empresa está pequena, que precisa de um lugar maior. Um espaço. No espaço. E realmente, hoje é a nossa dor. É a empresa muito pequena. Como tudo é operação, né? Eu vejo que quando é pequeno é ruim assim, porque a gente pega muitas vezes a peça na mão desnecessariamente. Pega daqui e coloca ali. Agora para liberar o espaço. Agora pega dali e coloca ali para liberar o espaço de novo do outro lado. E no nosso caso, eles trabalham muito próximos. Muito e aí rola muita conversa, muita dispersão, porque não tem espaço mais para trabalhar um pouquinho afastado, para Sim. ter uma, né, não tem uma distância de segurança. Só aquela que necessita mesmo, né? E aí acaba trabalhar. atrapalhando, né? Não fica produtivo. Você perde muito tempo. Hoje a gente tem as peças todas cronometradas, a gente tem tempos e métodos. Não dá para perder. 1 segundo é 1 segundo a menos na produção. É pedido que não vai. Que legal. Então a gente precisa aumentar. Precisa aumentar. Que bom. E eu tenho um sonho também, né? Esse sonho é meu. Talvez o André não concorde. Não sei se a gente vai chegar num vamos chegar num consenso. Vamos talvez chegar em no alguma meio coisa, termo. né, André? Vamos chegar num acordo. Mas eu, como mãe, eu tenho um sonho de ter uma creche onde atenda os filhos dos meus colaboradores. Olha. Onde eles não precisem levar para 2, 3 lugares. Onde elas venham trabalhar e possam deixar eles onde eles possam ser bem Tem cuidados. colaborador que tem que colocar numa creche de manhã e Outra de tarde. Contraturno de tarde, né, na nossa vice-versa. cidade, né, eles só tem pela prefeitura meio período. Sim. Então eles têm que se dividir entre uma creche e outra. E quem é mãe sabe quanto isso é difícil. Né? A E logística é difícil e a preocupação. a preocupação. Né? A cabeça da mãe não fica 100% Não. na atividade, fica pensando se meu filho tá bem, naquela cuidadora que ele tá e tal. Isso. E eu já E perdi que sonho muitos lindo, que sonho colaboradores assim, ó, top. Porque foram cuidar das crianças. Porque não tinham onde deixar os filhos. Tá vendo? Ah, Aí eu procurei creche, aí eu fui na prefeitura, aí eu falei com vereadora, aí eu tentei de tudo, assim, sabe? aham. Mas não deu certo. Oh. E aí eu perdi. Não foi 1, não foi 2, não foi 3. Então, por isso, meu sonho é, quando a empresa baita sonho. tiver Baita. num espaço maior, eu quero ter uma creche, onde atenda os filhos, onde... Se eu não demorar muito para acontecer isso, meu filho vai ser pequeno ainda, pode ir na creche ainda, né? Vai acontecer. Ele Mas pode- meu filho pode ir lá também, né? Vai acontecer. Mas, vamos lá, é um sonho, né? A gente tem que pensar grande, né? Porque Isso senão não mesmo. dá para realizar. Se eu pensasse pequena, não tinha acontecido tudo que aconteceu na nossa vida e na nossa empresa. Eu acredito de coração mesmo, assim, acredito mesmo que é muito, muito realizável esse sonho aí. É, exatamente. Amém que se realize. Porque existem pessoas que não se importam, né? Gestores que não se importam realmente com a vida pessoal do colaborador. Aí é muito polêmico, Cada um né? tem um Que jeito, cada né, um de liderar vai e gerir de- de um jeito e tal, mas eu sei que vocês são assim, a gente tem um pé ali também, é difícil a gente não se importar, né? E é muito nobre isso, essa tua vontade aí, porque... Travei de novo aqui. É muita emoção, né? A gente só entende depois de ser mãe também. Só- Me é. entende melhor, né? Tá no Claro, coração, tá com a tua né? cabeça ali descansada, pensando que o teu filho tá bem É, cuidado, isso. é outra coisa. Não, é Nós um fizemos- alívio incalculável, assim. Não, é. Porque, assim, não é que Imensurável. os pais não se importam, não é isso. É que a mãe, ela tem, né, um
instinto maternal que nasce com o filho, né? E com a gente. Então, mas ninguém fica bem se o filho tem uma dúvida que o filho pode os não pais estar também bem. se preocupam, mas a mãe tá ali pensando o tempo todo. É igual, tá? Eu digo que é igual, o sentimento, assim, é bem igual. O pai é um pouco mais radical, de repente quer fazer umas brincadeiras mais agressivas com as crianças. Mas o amor, o sentimento, cara, é incrível. A gente, poxa, São o nosso incrível. maior... Ser pai é incrível. Recomendo. É verdade. Com certeza. Eu acho Eles que são a a maior nossa alegria, melhor né? versão, né? Nossa, A nossa versão melhorada. muito Nosso melhor. Tesouro. De tudo. É melhor do que eu possa ter sonhado na minha vida. Não tenho como explicar isso. Sim, a gente sair da empresa e ir pra casa. Nossa, a e gente pegar até aquele- esquece de falar de trabalho, né, Felipe? Na hora, né? Olha Até pra eles. Como a gente tem uma proximidade, assim, então nossos filhos, um dos filhos, né? Estudam na mesma escola, então a gente participa das festinhas, das apresentações, e a gente vibra, Homenagem. né? Quando a gente vê eles lá tão bonitinhos, né? Nossa, incrível isso. É muito legal isso. Eu acho que é importante dar certo profissionalmente, mas o ser é muito mais importante que o ter, né? Dá certo na vida, né? O dar certo na vida não quer dizer que você alcançou o sucesso profissional, Isso. que você tem muito dinheiro, que você tem um belo carro, uma bela casa. Eu acho que é você estar bem com a sua família, com você mesmo, né? Ensinar os teus valores para os teus filhos, para que eles cresçam, né? Com fé, com honestidade, em primeiro lugar sempre. Os valores, né? Os valores. Os valores básicos. Isso que ninguém vai tirar deles, né? Que eles não vão ficar inseguros em nenhum lugar. Se eles têm isso desde da casa, né? Dos pais. E é assim que eu procuro fazer a gestão da minha empresa. Cuidando de cada um e vendo que se alguém não está bem, a gente tem um acompanhamento de psicólogo que a gente indica. A empresa paga a primeira consulta. Legal. Então, a gente tem Mais uma ação esse auxílio, sabe? Quando a gente vê que realmente o colaborador está com problema e ele quer ficar na empresa. Ele está se esforçando, mas ele está com problema pessoal. Sim. Eu também não vou mandar porque todo mundo precisa de psicólogo, se a gente for ver hoje, né? Sim, todo Eu mundo. A gente o Ana precisa faz, sempre. Eu faço, todo mundo precisa. Então, quando a empresa se disponibiliza a pagar, quando a gente vê que o colaborador veste a camisa, mas que ele está com um problema pessoal que ele não está conseguindo resolver. Então, isso está dificultando o trabalho dele. Aí, então, a gente marca a consulta e encaminha pra Célia. E ela sempre resolve, 100% dos casos. É legal, mandei meus piados pra Célia também, meus colaboradores, meus queridos, fofinhos meninos lá. É muito legal, e né? bem legal também. E agora estamos tendo que pagar a consulta pra Célia ir pro psicólogo. Pecado. Sacanagem. É raro, mas acontece muito. Criou a pirâmide do psicólogo. Ai, gente, que legal escutar a história de vocês, assim, mais uma vez, e mais alguns detalhes, e mais coisas que a gente não sabe. A gente mora na mesma cidade, tem negócios próximos, mas é muito trabalho, né? A gente não se vê com frequência. E, nossa, deveríamos, né, ter pelo menos um dia da semana, ou uma vez por mês, mas a gente acaba não deixando, né? Não, correria parando, do dia a dia, né? Acaba... E essa conversa que nunca deveria terminar aqui agora, né? Mas eu já vou agradecendo a vocês pelas dicas. Nossa, eu acho que abriu a cabeça de algumas pessoas de várias formas, né? E como é que as pessoas encontram vocês? Não, antes disso, queria deixar bem claro, ver se o público entendeu ou Pegou. se... Não, a resposta da pergunta. Exatamente. E aí, com tudo isso, pessoal, vocês acreditam que dá pra ser feliz ou não dá? Eu digo que dá e que eu sou muito feliz e eu consigo ser feliz nas duas pontas, tanto na empresa quanto na família. Não é uma receita fácil, né? É tipo aquele bolo que se não cuidar, desanda. Mas se a gente cuidar, ele fica lindo, fofinho, gostoso e é isso que tem que ser, entendeu? É isso mesmo. Então eu acredito na família, eu acho que a família é um porto seguro e que todo homem, que toda mulher e que toda criança tenha um lar, algum lugar para vir e dar um abraço no pai e na mãe e ser feliz e ter esse aconchego,
Um pai sentindo um filho abraçar e sentir que a gente é o super-herói dele, transmite uma sensação incrível. E para mim isso daí é um dos melhores sentimentos que eu posso sentir na vida. Então... E aí, casal? Eu queria dizer que sim, que na minha Claro, que nós já opinião estamos chorando aqui. vale muito a pena e dá muito certo. É possível ser feliz, sim, mais do que feliz, inclusive. E vocês acham também? Com Com certeza. Com certeza. Com certeza. Já começaria E que de novo? projeto lindo, né? Esse de vocês. Quando a Julie Temos mandou sim. o convite, a gente tava indo almoçar. E aí o André falou: o que é? Depois eu te explico, mas eu acredito que sim. Geralmente vocês estão no carro quando eu mando áudio, né? Depois eu te explico, mas é assim, e aí depois a gente vê. A gente tem uma carga legal no texto, né? Então decidimos, eu e a Júlia, Tem muito para compartilhar. compartilhar. Tem Compartilhar, muita coisa. compartilhar, Conhecimento. contar as coisas para as pessoas. Uma vez um senhor me disse isso, o Andrew conhece, o seu Hamilton, ele falou que o conhecimento não é nada se ele está guardado lá dentro de uma gaveta. Então, se a gente sabe alguma coisa e quer fazer esse conhecimento valer de alguma coisa, é botar ele para fora e ensinar. Conhecimento foi feito para ser colocado para fora, não para ficar guardado numa caixa. Ninguém acende uma vela e coloca debaixo de uma cadeira lá no canto. A vela sempre é acesa e é colocada no ponto mais alto, onde pode iluminar muito, né? Então, agora sim. Considerações Agora, finais ali. infelizmente, né? Como é que encontramos a Felipe Straz, então? A gente tem Bom. redes sociais, né? Tem Facebook, tem Instagram. Tá localizada na cidade de Indaial, né? Porque Isso. para o povo se localizar melhor. Só pesquisar lá, Straz em Dayal. Vai aparecer Felipe vai Straz. aparecer. Show, Estamos legal. no topo do Mentira, né? Top. Boa. Tá vendo? Ai, que Então, legal. É isso que a gente queria, ser reconhecido. Ah, quero Straz. Ah, então vai no Felipe Straz. Top. Então, é isso que a gente buscava, é isso que a gente tá Show. buscando, né? Então, muito obrigada. Meus parabéns pela trajetória. Muito fã de vocês, do trabalho de vocês, do que vocês fizeram até agora. E o pessoal que está ouvindo a gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse episódio, se vocês querem sugerir, dar dicas pra gente, escreve aqui nos comentários, porque daí a gente vai chegar na gente, né? A gente vai ler. Isso é bom porque a gente consegue entender as dores das pessoas. Isso. E consegue trazer pessoas específicas para falar sobre isso, né? E o que mais? Curta, compartilha, inscrevam-se. Vamos ter aí. muitos mais episódios. Isso. Trazendo bastante informação, bastante inspiração para esse Pode mundo seguir extraordinário que é o mundo do têxtil e que a gente ama e é apaixonado de fato por Show. isso tanto. É isso? É isso. Siga @casaldotêxtil. Obrigado.